Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira carta aos Romanos está dizendo hoje aqui, no capítulo 13, que os mandamentos, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, do 4º ao 10º, por exemplo, se resume em amar, né? Não fiqueis devendo a não ser o amor mútuo. Não cometer adultério. É ou não é de quem ama? Se eu não me engano, ou os judeus ou os muçulmanos, acho que judeus, não fazem negócios com adúlteros. Por quê? Porque se ele faz isso com a própria carne, imagina com o credor. Se ele trai a sua própria carne, que credibilidade ele tem com os outros? É uma das pessoas menos confiáveis na face da terra. É o adúltero. Não tem confiança nenhuma, credibilidade zero. Zero. E tem razão essa cultura, né? Não matar. Quem ama, mata? Não. Não roubar. Você rouba de quem você ama? Não. Não cobiçar. Se você ama, você quer se doar e não cobiçar. Nem o marido pode cobiçar a esposa, ou vice-versa. A cobiça é proibida no matrimônio. A única coisa que você pode fazer é se doar. Por isso que, agora você vai doar o quê? Se você não reza, se você não busca Deus, se você não busca preencher o seu coração com a graça. Aí vem a cobiça. Fica um vazio na alma e você tenta tapar o buraco com as cobiças do corpo, do prazer e assim por diante. Qualquer outro mandamento se resume a amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. É aquilo que eu falei. A lei em si não é capaz de esgotar todas as possibilidades. O amor, sim. A pessoa que ama é a pessoa mais imprevisível. Ela age de acordo com cada situação, usando o amor, né? Sem fugir da lei. Não existe amor contra a lei, sem justiça. A justiça não é capaz de dar toda a equidade necessária, mas ela é como base. Não existe caridade sem justiça. Não tem como o Robin Hood, por exemplo, não é caridoso. Ele rouba dos ricos e dá para os pobres.
Isso não é caridade, porque ele feriu a justiça. Para ser caridade, tem que ter também justiça. No Salmo, feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. A igreja sempre defendeu a propriedade privada. Mas ela também sempre defendeu o destino universal dos bens. Você administra os bens de Deus, não seus. Você vai descobrir isso na sua morte. E se você é um avarento, acumulão de bens, e não ajuda quem precisa, você vai pagar caro por isso, porque não é seu. Grande parte da miséria que nós temos é pelo egoísmo de alguns. Se todos tivessem consciência grande do bem que poderia fazer com os seus bens que só servem para ser acumulados, quanto bem na igreja, na família. Por exemplo, muitos casais têm desejo de ter muitos filhos, mas são pobres. É difícil manter uma família hoje. Existem muitos casais que não têm filhos, ou que os filhos já cresceram, são bilionários. Mas nunca, quase nunca, uma igreja se oferece para ajudar a manter uma família numerosa, para que a sociedade mude culturalmente em virtude. Não acha. Não acha. Agora, na experiência da abertura da escola em Iporá, está lá um monte de crianças carentes esperando um padrinho. Ah, não, mas a mensalidade é R$700. Tudo bem, não é uma mensalidade baixa, mas para muita gente, R$700 não é nada. Nada. Mas não se propõe a ajudar. Por outro lado, os globalistas que querem acabar com a família, com os valores, com a igreja, investem trilhões de dólares em prol de uma ideologia macabra. Destruir o agro, né? Levar o país ao caos, soltar delinquentes de cadeia. São fundações e ONGs que gastam trilhões de dólares por ano. Do lado da igreja, salve-se quem puder. Quem é pobre que se lasque. Porque o rico quer mais apartamento, mais fazenda, mais soja plantada, mais máquina, mais o quê? Mais filiais de loja. O carro tem que ser melhor. Até carro de 1 milhão, 2 milhões. Mas ajudar uma família numerosa, ajudar uma criança a mudar a vida dela? Não. Quantas e quantas vezes, quando eu trabalhava ainda como médico, eu ia em barzinho em Goiânia, e às vezes chegava pessoas pedindo, e às vezes eu dava, não sei, R$100, e se incomodava todo mundo. Você não vai salvar o mundo, esse povo vai usar o dinheiro para droga. Mas se eu falasse ali que o meu carro custou 600 mil, que a minha viagem custou 40 mil, ai, que legal, que bom, nossa, eu quero ir também. Se uma fala que a bolsa da Louis Vuitton foi 20 mil, deixa eu ver, nossa, que lindo, mas R$100 para uma pessoa incomoda. Nós estamos vivendo uma sociedade hipócrita, doente. Por isso nós estamos pagando caro por isso. É muito egoísmo. É muito egoísmo. É muito pensar em si mesmo. Calcular, né, para si mesmo. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres seus bens. Permanece para sempre o bem que fez.
com os bens de Deus. Ah, não, é meu. Quando você estiver na cama, pronto para morrer, você me diz se os seus bens são seus. Com relação ao Evangelho, esse desapego de pai, de mãe, de mulher, de tudo, de irmãos, né? Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Claro que nós temos aí algo efetivo, que são as religiosas, os religiosos, que fazem voto de castidade, pobreza e obediência. Mas como é que nós vamos, então, levar em consideração isso aqui, para quem é de pai de família, mãe de família? Simplesmente, gente, fazendo um mínimo, que é renunciar parte do seu tempo para estar na igreja, para rezar, para fazer caridade, para participar de evangelização. Não é você deixar de cuidar do seu pai e sua mãe, porque isso é honrar pai e mãe, que é o quarto mandamento. Mas antes do quarto, tem os 3 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão, isso aí quer dizer ter intimidade com Deus, e guardar domingos e festas. Se eu tenho um pai e uma mãe doente em casa, eu estou justificado, se só tenho eu para cuidar, de faltar à missa dominical? Sim. Mas agora eu te pergunto, você vai atrás de uma possibilidade de ir à missa? De pedir para alguém ficar lá 2 horinhas para você vir de manhã ou à noite? Você se move. Deus não é bobo. Uma vez eu atendi uma mulher que o marido estava com o pai acamado. E ela disse, não, pode cuidar. Só que o marido não ia em casa. Do serviço, ia cuidar do pai. Não passava para ver esposa, não passava para ver filho. Ficava como se não existisse mais família. Como assim? O fato de você cuidar de pai e mãe não te isenta da responsabilidade de sua família. Da mesma forma com Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Que se lasque plantar e colher. Tem que vir na missa dominical, ponto. Senão você vai se lascar, criatura. Mas vai se lascar com força. Eu falo isso 1000 vezes, não adianta. Vai se lascar. Mas você não tem noção da gravidade que é isso. Vai se lascar nesse mundo e eternamente depois. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Desapegar de pai, de mãe. Como eu já disse, um dia eu perguntei para um casal, marmanjo de 50 anos de idade, por que não foi à missa? Porque eu estava na chacrinha com a mamãe, almoçou, lanchou, aí nós íamos vir, padre. E a mamãe disse, não, você vai jantar com a mamãe. E eu fiquei na chácara jantando com a mamãe. Falei, vocês tudo vai para o inferno, cambada. Amarra sua mãe e traz para a missa. Gente, um marmanjo de 50 anos de idade não vão ir na missa porque foi jantar com a mamãe na chácara. Que palhaçada é essa, gente? O que nós estamos fazendo com Deus? Tudo que nós temos vem de... Você vira um nada, uma plasta, em 1 segundo. Pode estar no carro que você quiser, pode ter milhares de alqueires de soja. Em 1 milésimo de segundo, Deus te faz uma... Sei lá. Tem uma palavra que eu uso que o povo não gosta. Uma plasta. Um trem jogado. Em 1 milésimo de segundo acaba com a sua... Quem te sustenta é Deus, criatura. O que você dá de garantia para sua família com conta bancária grande, a não ser fazer o povo ainda roubar seu filho, sequestrar? Você não tem garantia de segurança nenhuma. 0. A única segurança que nós temos é aqui, porque Ele controla tudo por dentro. Ele controla tudo por dentro. Ele. Né? Mas estamos aí. A voz que grita no deserto. Tem hora que eu estou ficando até doido, né? Segunda-feira, fui na padaria, estava lá uns que iam na igreja e não foi por causa da bendita plantação. Comecei a gritar na padaria, vai tudo para o inferno. Até os outros que não eram da igreja estavam olhando assim. Estava um olho arregalado. Aí no final,
Um até falou, não, padre, eu vou pagar para você. Já ameniza um pouco o seu pecado. O outro, que nem na igreja vai, me deu um negócio de café lá. Não, padre, quero te dar isso aqui. Dá. Vamos ver se começa a amenizar a consciência. Daqui a pouco eu vou estar doido aí gritando nos comércios. Né? Como é que faz? Normal, não está jantando? Amarrar a melancia na cabeça, alguma coisa eu vou fazer. Que Nossa Senhora dê juízo.